E ali, em português, não vamos perceber, mas existem duas palavras para falar sobre filho. A primeira é tecno, que é um filho, uma criança, dependente do pai. E a outra palavra é huios, filhos maduros. Nós já passamos, e espero que todos nós tenhamos passado. Possivelmente alguns ainda não passaram. Mas entramos nessa condição da filiação como tecno, como um filho gerado pelo Espírito, pela palavra, pela obra da cruz, o sangue, o perdão. Nós fomos gerados aí, esse é um novo nascimento. E nesse novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí nós fomos o quê? Um dia, tecno. Porém agora, não somos mais tecno. Eu, por exemplo, acho que eu fui um tecnon, um filho, um nenê espiritual por muitas décadas. Eu olho para a minha vida e falo assim, pô, mas como foi duro você sair da sua infância espiritual. E hoje eu me acho um adolescente espiritual. Quase 70 anos, eu acho que eu tenho uns 12, 15 anos de vida espiritual. Só para dizer qualificar o que eu sou um adolescente, espiritualmente falando. Isso eu quero dizer que eu vou cometer muitos erros. E com base nesses erros que eu vou me desenvolver. Agora, quando eu falo erros, quem não vive em Cristo, fala assim, pô, mas você não é cristão? Então como você erra? Isso é coisa do inimigo na mente da pessoa. É a pessoa que não sabe o que é o cristianismo. Não é um cristão verdadeiro. O único cristão que é perfeito é Cristo. O resto não sobra ninguém. Então por que a pessoa fala, pô, mas você não é cristão, você não fala de Deus, querendo dizer que você tem que ser perfeito? Não, muito pelo contrário, essa pessoa está falando porque ela está sendo influenciada por Satanás. Isso é típico de coisa de Satanás. E quem conhece e tem as revelações básicas da vida de Cristo, que ele nos ensinou e nos ensina, as revelações que vêm do Espírito Santo, cotidianamente, que todos os eventos que acontecem na vida do cristão, ele nunca vai falar para o outro, pô, você fala de Cristo e faz isso? É só lembrar um pouquinho da vida do rei Davi, que é um cara que foi ungido, se não me engano, com 16 anos, para ser o rei, passou o tempo todo com o rei tentando matá-lo, enfrenta Golias, né? Um estilingue, digamos assim, que tem toda uma conotação espiritual para nós hoje. E depois ele adultera com a Batseba e mata o marido dela. Quem conhece essa história sabe que um homem de Deus, ungido por Deus, pecou e pecou feio. E teve as suas consequências. Gravíssimas. Mas se arrependeu. Deus quer arrependimento de todos nós, todos os dias. Ele sabe que nós vamos errar, pecar, todos os dias. Alguém me disse assim, arrependimento é não errar mais. Quem disse? Isso não está na Bíblia. Só pode estar na cabeça de Satanás. Para instigar o outro contra o outro. Criar contenda. É assim que ele funciona. É o que eu espero, é o que Deus espera. Imagina, meu irmão, minha irmã, você com um filho de 15 anos, já 10 anos Olha de idade, o que 12 anos de acontece. idade. Você tem um filho de 12 anos virando para você, chupando o dedo e dizendo, mamãe, quero uma madeira. É uma tragédia uma coisa dessa. Um filho com 18 anos ainda. E os senhores não conhecem casos assim? Que tem homens de 30, 40, às vezes 50 anos ainda vivendo com a mãe?
o pai, e mais, ainda judiam às vezes do pai e da mãe. Ainda rejeitam o pai e a mãe. A mãe faz comidinha e o filho ainda reclama da comida. Eu conheço vários, cara. Você não conhece? Ora, se isso acontece no plano horizontal, essa insensatez do pai ou da mãe, enfim, do filho, que dirá no plano espiritual? Se no plano físico, né, natural, onde as circunstâncias são visíveis a olho nu, né, a olho humano, as pessoas não tomam consciência. Por quê? Porque Satanás obnubila. Porque qualquer um vê. Eu vejo lá um, como ele acabou de dizer, e ele vai dizer um pouco mais aí, da insensatez de uma mãe tratar um filho de 18 anos como se fosse a infância. E acha que com isso é uma boa mãe. Tem gente que fica pagando a conta do filho. Filho já está em nível universitário, já tem seu negócio, e a mãe continua pagando, fazendo comida, e acha que isso é uma boa mãe. Se essa pessoa não tem visão para isso, no plano horizontal, ela vai ter visão no plano espiritual, onde você não vê com esses olhos, nem ouve com esse ouvido, e sim com, com o coração, com o Espírito Santo. É necessário nascer de novo. E aí sim o Espírito Santo vai falar o que é para fazer com o filho, com a filha. Se ele pediu para dar um carro novo para o filho, você dá, mas será que ele falou isso? Ou você fez porque você quer ser uma boa mãe? A, sua, a seu critério, não o critério de Deus. Não sabe tomar banho. Você tem que dar banho numa criança de 18 anos, não é criança, irmãos. Pode ser no coração das mães, mas não é. Deus não tem prazer em filhos neófitos, infantis. Porque nós, inclusive é o próximo assunto nosso, é sobre maturidade espiritual. Deus quer que nós sejamos maduros. Nós temos que crescer, crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Nós temos que avançar. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A palavra perfeito na Bíblia descreve maturidade espiritual. Não é vida sem pecado, é vida madura. Nós temos que amadurecer, meu irmão, minha irmã. Se você não tem amadurecido, peça o Espírito Santo um socorro, porque Eu peço aqui para o Espírito Santo socorro pela incredulidade das pessoas. Socorro, as pessoas ouvem o demônio, na cabeça delas não percebem. E culpam os outros, até julgando o outro um demônio. É porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo a nível espiritual. E quando a vontade delas não é estabelecida, elas viram um bicho. Mas quem é que age assim? Senão Satanás na nossa mente. Aí a pessoa vai lá na igreja, fala o Pai Nosso, e o Pai Nosso fala, seja feita a vossa vontade, seja de Deus. Ela sai lá, né, como a vontade dela não é feita lá, porque quando estacionou o carro para ir na igreja, ela então já virou uma fera, porque a vontade dela não foi feita. Se a vontade de Deus foi alguém amassar teu carro, ou Satanás queria que amassasse teu carro para ver a sua reação, era um teste, aí você vai reclamar com Deus, porque ele te deu um teste. É isso que o ser humano faz, por ignorância, por falta de maturidade espiritual, ou por não ter uma vida espiritual, por não ter nascido de novo. crianças é uma fase. Uma criança
É uma fase da nossa vida. É uma fase.